Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Boa tarde aí, para a hora que vocês estiverem assistindo. Conforme a gente conversou, né? Eu vou passar uma revisão aí de potencial e de pilhas, né? Na parte aí de eletroquímica, para vocês conseguirem fazer os exercícios e poder relembrar, né? Então, primeiro, eu comecei com dois conceitos básicos, né, que é a questão da oxidação, né, de oxidar, e da redução, que a gente forma aí as equações, né, as reações que a gente chama de redox, né, que é óxido-redução. Para um perder, outro tem que ganhar, né? É sempre assim. Não tem, se a gente pegar, por exemplo, um jogo de futebol, né, a gente pode ter empate, mas se for uma final, por exemplo, um vai ter que perder, outro vai ter que ganhar. As reações de oxirredução, conhecida também como redox, elas são dessa forma. Um vai oxidar, vai perder elétron, e a quantidade de elétron que ele perder, o outro elemento ele vai ganhar esse elétron, tá? Então, toda vez que o material oxida, né, conhecido também aí, às vezes a gente fala muito na área de corrosão, né, esse material sofreu corrosão, quer dizer que ele perdeu elétron, quer dizer que ele se desgastou, né? Então, a massa dele provavelmente vai ser menor que a inicial. E toda vez que o material reduz, né, ele ganhou elétron, normalmente a massa dele, né, a quantidade de matéria que tem nesse elemento, ele vai ser o quê? Ele vai ser maior, né? E aí, tem muita gente que pensa, fala assim, mas ele reduziu, quer dizer que ele perdeu o elétron, né? Porque o termo reduzir. Mas quando a gente fala em reduzir, a gente fala em reduzir o número NOx, né? Que é o número que é a carga do elemento que tem aqui em cima. Então, vou fazer aqui, talvez isso fique mais claro. Mas reduzir, na verdade, é ganhar elétron. O reduzir, que significa, né, a palavra realmente de redução, tá ligada à redução do NOx, né, daquele material. E aí, a gente tem, né, que a gente entra nas reações redox, que toda reação de redox que ela for necessariamente espontânea, né? Então, se ela for uma reação espontânea, né? Ou seja, que ela acontece naturalmente, ela vai me gerar uma corrente elétrica, né? Que é o que acontece aí, por exemplo, com as baterias, né? Eu tenho uma reação química, que é uma reação espontânea, né? Se eu tiver, por exemplo, vamos supor a bateria aí, por exemplo, de um controle, né? A gente pode falar que ali a gente tem uma reação. Então, uma reação espontânea porque eu tenho transformação de energia química em energia elétrica, né? Que seria aí a corrente elétrica. Então, essa reação ela ocorre espontaneamente. E aí a gente entra em reação não espontânea e reação espontânea, tá bom? E aí, pessoal, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Onde que eu tenho uma barra de zinco, né? E eu teria uma solução aí de sulfato de cobre, né? Que seria uma solução azul, né? Então, aqui eu teria cobre mais 2, né? Dissolvido com essa solução de sulfato de zinco. Então, se eu pegar ao longo do tempo que essa solução ficar aqui com a minha barra de zinco, o que vai acontecer? A gente começa a observar, né, que a ponta da minha barra aqui, ó, ela começa a ficar na cor alaranjada, né? E aí eu sei que tem uma reação química acontecendo. Como que a gente sabe, né, relembrando, que tem uma equação química acontecendo? Ou por mudança de cor, né? Igual, por exemplo, nesse caso, a minha solução de sulfato de cobre, que é azul, ela vai ficando mais clara, né? Eu vou observar o depósito, né, de elementos laranjas aqui, que vem daí da cor do cobre, né? Porque o cobre vai se depositar aqui em cima, nessa barra. E aí a gente pode falar, né, que houve uma reação química, ou também por presença de bolhas, né, não vai ser o caso, mas eu poderia ter presença de bolhas, uma reação, por exemplo, endotérmica, exotérmica, que aí eu tenho liberação de calor, né, que é energia térmica em trânsito ou não. Então a gente observa que ocorre reações químicas, né, energia química sendo transformada por esses fenômenos. Então, ou pela mudança de cor, ou pela presença de bolhas, ou pela mudança de temperatura, né? A gente consegue observar. E o que acontece nesse exemplo simples que eu coloquei aqui para vocês é que eu vou ter que o meu cobre, ele vai reduzir, ou seja, ele vai ganhar elétrons, né? O número NOx dele vai diminuir, por isso que a gente fala que é redução, porque ele ganha elétron.
enquanto a minha barra de zinco aqui, ela vai perder elétrons para a solução, né? E aí vai proporcionar o cobre mais 2 se instalar na ponta aí da barra de zinco. Então, se a gente pegar a equação desse processo, eu vou ter lá que o sulfato de cobre mais o meu zinco metálico, né, que eu coloquei na forma sólida, vai formar cobre sólido, que é o que vai depositar aqui em cima da barra, mais sulfato de zinco, né, que é o zinco mais 2 que vai sair para minha solução, né, porque ele vai perder elétrons, né, ele vai oxidar, né. E se a gente ignorar, por exemplo, a solução de sulfato de cobre, eu escrever apenas em forma dos meus elementos, né, que estão aí, meus metais que estão sofrendo a reação, o que a gente vai ter? Eu vou ter que o cobre mais 2, que é o que está inicialmente na minha solução, vai formar o cobre sólido, que é o que vai depositar aqui. E aí, se a gente observar, né, o número NOx, aqui eu teria mais 2, né, e aqui eu tenho 0. Né? Então, se a gente pegar isso aqui, né, analisar um e o outro em relação ao cobre, o que aconteceu? Ele saiu de mais 2 e foi para 0. Então, ele reduziu, né? Se ele reduziu, né, se ele reduzir, né, que é o que a gente está falando, o número NOx diminuiu, por isso que a gente fala em redução. Ou seja, se ele reduziu, ele ganhou elétrons, né? Ele estava positivo, com a ganho de elétrons, o número NOx dele aqui ficou 0, a gente nem coloca, né? Mas quem quiser colocar pode representar por 0. Se eu observar o zinco, né, ele vai sair aí de 0, né, que é o que ele estava, e ele vai vir aqui, ó, o meu zinco, ele vai para mais 2, né? Então, o número NOx dele, ele fez o quê? Ele aumentou. Se o número NOx dele aumentou, então ele oxidou, né? Que é a reação de oxidação, né? E aí, ele, colocar o número NOx dele aqui, ó, o número NOx dele vai subir, né? Ele saiu de 0 e foi para mais 2. Aqui ele foi de mais 2 para 0. Então, o número NOx dele diminuiu, ele realmente reduziu. Né? E aqui, para ele fazer isso com o número de NOx, como ficou positivo, quer dizer que ele fez o que? Reação de oxidação. Ele perdeu elétrons, né? Isso que acontece, né, num exemplo simples aí que eu coloquei para vocês. Mas aí, a gente tem tudo isso, a gente não viu a geração do elétron, né? Como que acontece uma pilha, né? Então, eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês, que é muito comum, que é a pilha de Daniel, né? Muito conhecida. Eu vi que até o outro professor passou um slide referente para vocês da pilha de Daniel. Então, eu resolvi colocar aqui para a gente explicar, né? Ou relembrar aí alguns de vocês, a maioria de vocês. Então, eu coloquei uma pilha de cobre, de zinco, que é o que a gente estava trabalhando, né? E a gente viu que o zinco, né? Ele vai fazer o que? Ele vai oxidar, ele vai perder elétrons, né? Então, aqui ele vai perder mais 2 elétrons, que é a quantidade de elétrons que ele vai perder, porque como que eu sei que é mais 2? Né? Porque aqui ele formou zinco mais 2, né? Então, se o NOx dele tá positivo mais 2, quer dizer que ele perdeu mais 2 elétrons. Por isso que eu tenho que adicionar os 2 elétrons lá de cada equação, que é a equação de oxidação, que é a equação da perda de elétron que eu tive do meu zinco, tá? Aqui eu coloquei o cobre mais 2, né? O cobre, a gente viu que o cobre reduziu, ele sofreu um processo de redução, porque ele ganhou elétrons, né? Então, ele tinha o NOx mais 2, vai para o NOx 0, que é o que a gente viu. Ele vai reduzir o seu NOx, e aí ele vai ganhar esses 2 elétrons e vai formar o cobre sólido, tá? E aí, eu coloquei a nossa pilha aqui para a gente tentar entender ela um pouco melhor. Então, aqui eu tenho uma barra de zinco, né? Eu tenho um fio aqui, tem uma solução de sulfato de zinco. Do lado de cá, vou tentar colocar mais assim, ó. Talvez fique melhor para gravar. Então, eu tenho zinco e aqui eu coloquei uma barra de cobre para facilitar para vocês. O que vai acontecer? Quando eu tenho essa solução, né, eu vou formar aqui dentro, a gente vai formar Zn mais 2, que é o zinco positivo nessa solução. E aí, a gente viu que o zinco, ele vai
oxidar, né? Aqui a gente vai sofrer um processo de oxidação. Então, ele vai liberar elétrons, ele vai perder elétrons. O cobre, ele está mais suscetível a reduzir. Então, ele vai sofrer um processo que a gente fala que é de redução, que é de ganho de elétrons. E como que acontece isso, né? Que é o que acontece em baterias, em pilhas, né? Que a gente tem isso, a gente tem um lado positivo e tem um lado negativo, que a gente fala. O elétron, ele vai passar aqui, né? Nesse fio e vai lá pro lado do cobre, né? O elétron que o zinco tá perdendo, ou seja, ele vai estar corroendo, né? Esse metal aqui, ele vai estar sendo desgastado, né? Ele vai passar pelo fio e vai lá pro lado do cobre. Quando chega aqui no cobre, o que que acontece? Como esse elétron tá migrando para a barra de cobre, ele vai ficar mais negativo, né? Então, essa barra aqui, ela fica mais negativa. E como eu tenho solução de cobre mais 2, né? Porque eu tenho sulfato de cobre na minha solução aquosa, o que que acontece? O negativo vai atrair esse positivo, né? Então, ele vai falar, ó, positivo, vem cá, os opostos se atraem. Eu tenho uma carga negativa e tenho uma carga positiva. Como eles vão se atrair, eu vou ter que o cobre, né? Vai começar a se depositar aqui, ó, né, na parte do cobre e vai aumentar essa massa. Por isso que eu falei com vocês, aonde ocorre a redução, que é o ganho de elétrons, a massa aumenta. Aonde que ocorre a oxidação, que é a perda de elétrons, né, a minha massa, ela faz o quê? Ela diminui. Basicamente, o processo é esse que acontece. O lado que ocorre a oxidação, a gente chama de anodo, né? Ou ânodo, tem gente que fala assim também. O lado que ocorre a redução, a gente chama de cátodo, né? A minha pilha, eu tenho cátodo e eu tenho que ter o ânodo para ela poder ocorrer. Tô colocando assim para ver se dá para vocês visualizarem melhor a pilha, correto? Tem muita gente, pessoal, que fica na dúvida, né? O cátodo é de redução, oxidação. Eu tenho uma regrinha que eu nunca esqueci quando eu estudei, que é vogal com vogal, né? Então, o lado que oxida, que perde o elétron, é sempre o ânodo, né? Que é o lado aí que a gente vai falar que é o lado que tá perdendo elétron. E o lado que tá ganhando elétron é sempre do cátodo e a redução. Então, é sempre consoante com consoante, consoante com consoante, vogal com vogal. Que aí fica mais fácil de vocês memorizarem, né? E a pilha de Daniel, né, ou de Daniel, o que acontece com essa pilha aqui? A gente tem sempre uma ponte salina, né, que vem aí do próprio nome, são sais, né, que formam de eletrodos, eles ficam aqui, ó. Por que que a gente tem isso? Porque à medida que eu vou ter na corrosão, né, que a gente vai ter na oxidação dessa barra de zinco, o que que vai acontecendo? O número que eu tenho no meu sistema, né, na minha solução aquosa aqui, de zinco mais 2, ele vai fazendo o quê? Ele vai aumentando, porque eu já tenho uma solução de zinco, né, então eu já tenho uma solução de zinco mais 2, porém, à medida que os elétrons vão passando, o Z mais 2 ele vai sendo liberado para a solução também, então eu vou tendo um aumento dessa carga aqui. E à medida que os elétrons vão chegando, que vai tornando a ponta aqui da barra de cobre negativa, o cobre mais 2 da solução, né, aquosa de sulfato de cobre, vai se incorporando nessa barra de cobre, né, vai aumentando a massa. E aí, o que que acontece? Como eu tô gastando ela, né, ela tá se incorporando a massa, ela vai diminuindo, né, então ela vai reduzindo ao longo do tempo. E aí, chega um momento que eu não vou ter cobre mais 2, né, para depositar aqui, e eu não vou ter a solução de zinco, né, aqui vai aumentar extremamente, drasticamente, e minha pilha vai parar. Ela pararia aí de funcionar. Aí, por isso que a gente tem a ponte salina, né, que são os eletrólitos que eles ficam aqui. E aí, para compensar a formação, né, o aumento aí que eu tenho de zinco mais 2 e a redução que eu tenho de cobre, né, o que que essa ponte salina faz? Ela vai e cede, né, ânions
né, para o lado de oxidação, para o lado do meu anodo, por isso também que chama anodo, né? Porque aí, como ele é positivo, os ânions são negativos, para tentar neutralizar essa solução. E aqui ela faz do mesmo jeito. Aí, em vez de ceder ânions, a gente cede os cátions, né? Por isso que aqui a gente chama de cátodo, né? Por isso que a gente dá esse nome aí, porque ele ia ficar, a tendência é ficar negativa, ele tá mandando os elementos positivos, a gente tenta neutralizar essa solução. Basicamente, pessoal, é isso que acontece em uma pilha de Daniell, né? É esse processo aí. O que vai mudar é o elemento que vai estar oxidando e o elemento que vai estar reduzindo, correto? Aí eu vou passar para vocês um resuminho de potencial para a gente poder entender mais. Eu vi que tem até uma tabelinha que o professor deixou para vocês, né? Ele colocou em algumas aulas que essa tabelinha vai ser bastante útil aí para vocês estarem utilizando, né? Então aqui eu coloquei o potencial. O que significa isso? O potencial é a capacidade que aquela reação ela vai te gerar aquele determinado tipo de energia, né? Então a gente representa como potencial padrão, vou falar um pouco dele, né? Sempre daí o PAC a gente pede para representar como potencial padrão daquela reação poder acontecer. E a gente sempre pega pelo processo aí de redução. Se vocês observarem, todos os exemplos que eu coloquei aqui são exemplos de redução, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o alumínio mais 3 elétrons, né? Então, ele tá recebendo, então ele tá reduzindo, né? O NOx dele tá indo de mais 3 indo para 0. Então, ele tá reduzindo o NOx, recebendo o elétron. Então, essa reação seria uma reação de redução. A reação aqui do H2 também é a mesma forma, né? Então, eu tenho mais, menos, né? E aqui ele vai para 0, né? Na forma gasosa, também seria uma reação aí de redução, né? A do cobre, né? Eu teria cobre mais 2 elétrons, então ele estaria aí recebendo esses 2 elétrons, então também seria uma reação de redução, né? O zinco mais 2, também estou recebendo elétrons formando zinco aí, então o NOx está saindo de mais 2 e está indo para 0, correto, pessoal? Então, eu estaria aí também recebendo elétron, também seria uma reação de redução. Estou colocando só red para a gente agilizar para vocês saberem. Pela regra da EUPAC, né, que é a regra que a gente segue, o que a gente tem? Que sempre que a gente fizer o potencial, ele sempre vai dar na forma para a gente padrão, que é a reação de redução. Se eu quiser a de oxidação, o sinal é invertido, né? Se vocês observarem, alguns têm sinal negativo, outros têm sinal positivo. Por que isso acontece? Porque isso é a tendência de cada elemento. Por exemplo, o alumínio aqui, ele está reduzindo, mas esse não é a vontade dele, não é o que o alumínio ele é tendencioso a fazer, não é o que ele gosta. O alumínio, na verdade, ele gosta, não é de reduzir, mas ele gosta de quê? De oxidar, né? É mais comum o alumínio sair de alumínio 0 e ir para alumínio mais 3, né? Perder aí 3 elétrons, oxidar, do que ele reduzir, né? Então, se ele está fazendo algo contra a vontade dele, né, daquele elemento, então aqui ele vai ser negativo, tá? No potencial de redução. E se eu quiser o potencial de oxidação, esse valor ele vai ser o quê? Vai ser positivo, tá? Já o cobre mais 2, né? A tendência dele realmente é fazer o quê? É reduzir, né? É receber aí elétrons. Por isso que o valor dele ele é positivo, dá mais 0,34. E aí, quando a gente coloca isso, né, pra gente fazer a DDP, né, que a gente fala aí que é o potencial de uma pilha, como que a gente faz? Eu vou colocar aqui, ó, uma pilha, agora, já que eu coloquei esses aí, de cobre mais o alumínio, né? O que a gente vai ter aí do cobre mais o alumínio? A gente viu que o cobre, a tendência dele, realmente o que ele gosta de fazer é reduzir, né? Então, ele vai receber 2 elétrons para ir aí para cobre sólido, né? A tendência dele é fazer essa reação aqui, em que o potencial dessa reação
seria aí mais 0,34 volts, né? Já o alumínio, ele tá negativo. Então, para eu ter uma pilha, tem que reduzir, né? Que vai ser aí o meu cátodo, né? E outro tem que oxidar. Então, a minha redução, né? A minha redução vai ser com cobre. Então, eu preciso ter aí uma oxidação, onde que ele vai perder elétrons, certo? Para ele poder perder elétrons, então, eu vou fazer, né, o do alumínio, só que agora é a reação inversa. Então, eu vou ter alumínio, né, ele vai formar alumínio mais 3 menos, né, mais 3 elétrons. Ou seja, ele diminuiu, né, ele perdeu elétrons, ou seja, ele oxidou, né? Então, aqui seria o meu ânodo, né, e aqui seria o cátodo, né? Se a gente estivesse voltando naquela pilha lá que eu expliquei anteriormente para vocês. Como eu inverti, agora eu tô falando na equação, né, de oxidação e não de redução, eu vou pegar o meu potencial padrão, que é dito aí pela bolinha, né, representado pela bolinha, que sempre vai estar, toda bolinha sempre vai estar no potencial padrão, e vou transformar ele, então, agora para oxidação. Se ele é negativo para redução, para oxidação ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo, tá? Só que aí, pessoal, não basta eu fazer isso, porque eu ia ter um problema. Porque aqui o cobre ganhou menos 2 elétrons e aqui ele perdeu mais 3 elétrons, né? Então, teria um elétron aí sobrando. Então, a gente tem que balancear a minha equação. Além disso, então, o que eu posso fazer para a gente balancear essa equação? Um número comum entre 2 e 3, né? O mais próximo seria 6. Então, eu posso multiplicar, por exemplo, posso colocar aqui, ó, 3, né? A gente pode colocar 3 aqui. E aí, eu vou ter 3 vezes 2, daria o meu 6 elétrons, né? Então, aqui, em vez de 2, seria 6 elétrons. Se eu tenho 3 cobres aqui, vou formar 3 cobre 0 aqui. Se eu tenho 3 cobre mais 2, vou formar 3 cobre 0 aqui. E aí, vai ser 3 vezes 2, vai me dar 6 elétrons que ele vai receber, né? Para formar 3 cobres padrão sem carga nenhuma, correto? Então, aqui eu tenho 6 elétrons. Aqui também eu vou ter que ter 6 elétrons. Então, eu vou colocar 2 alumínios aqui. 2, então se eu vou formar, estava tendo 2 alumínios sem carga nenhuma, aqui eu também vou ter 2 alumínios. Só que 2 vezes 3, ele vai me gerar aqui 6 elétrons, né? Porque agora eu posso cortar, né, os elétrons com os elétrons, né? Eu posso cortar os 6 elétrons que ele recebeu com os 6 que eles perderam. Por isso que eu falei, que é bem lá no inicinho da aula, né? O que ganha, o outro tem que perder. Né? Então, se esse aqui tá ganhando 6, necessariamente esse aqui tem que perder 6. Se esse aqui tá perdendo 3, necessariamente esse aqui também teria que perder, teria que receber 3, né? Então, a gente poderia cortar, que a gente teria aí a nossa equação, poderia escrever ela também, né? Como 3 cobre 2 mais, né? Mais, né? 2 alumínio 0. Isso aqui vai formar, né, no final das contas, 3 cobres mais 2 alumínio 3 mais, né? Então, observe que as cargas agora tá certa, 3 com 3, 2 com 2, tá? E posso cortar os meus elétrons. E aí, quanto que seria DDP, né? Que a gente fala aí, o potencial dessa pilha. Aí, eu vou ter que somar, né, isso aqui. Como é tudo positivo com positivo, vou ter que vai 0,34 com 1,66, esse número aqui vai me dar 2 volts, né? Então, a DDP dessa pilha que eu acabei de explicar seria aí 2 volts, poderia escrever a reação dessa forma. A gente indo por partes, pessoal, pensando o que está acontecendo, não tem erro, né? É só a gente pensar,
ver o que está acontecendo, ver o que é tendência de cada elemento, escrever a reação, balancear ela, que a gente consegue resolver qualquer pilha e qualquer exercício aí na parte de eletroquímica. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada e qualquer dúvida vou estar à disposição.